galera, voltamos com o comentário de episódio e dessa vez nós vamos falar aí do 7º episódio de Legends of Tomorrow. E nesse 7º episódio aí, eu considero que ele foi um pouquinho mais fraco do que todos os outros, mas ele trouxe revelações para a história que foi sensacional. Então, sem mais delongas, bora ao comentário. Canal do Gordo! É isso mesmo, galera. O episódio, na minha opinião, ele foi um episódio mais fraco. Mas mesmo assim, ele trouxe, agregou muita informação à história. Um exemplo mesmo que nós vimos aí um pouco mais sobre a história do Hip Hunter. Que na verdade, ele e a esposa dele eram membros da Patrulha do Tempo lá. Eles estavam tentando se tornar mestre do tempo. E acabou que o superior dele pegou os dois se beijando. Isso fez com que a esposa dele pedisse para sair e assim ele pudesse continuar o sonho dele. E ele tinha um potencial para ser um grande mestre do tempo e acho que não só isso, ele foi um grande mestre do tempo. Porém, ele manteve escondido das pessoas o seu relacionamento, a sua família, seu filho, sua esposa, e isso meio que atrapalhou realmente, porque como a gente já tinha visto na série, o que acontece? Os mestres do tempo não poderiam se relacionar com pessoas porque assim ficavam fácil de algum inimigo chegar até a sua família e tal e fazer alguma coisa, que foi o que aconteceu. Porém, essa preocupação de salvar o mundo, se ele não tivesse voltado no tempo para tentar matar o Savage, talvez a mulher dele não teria morrido. Então, aquela questão do tempo, espaço, alterações, isso pode impactar de uma forma negativa, mesmo que você não queira. Mas, digamos assim, a história foi contada, mostrou um pouco mais do passado dele, como que era a vida dele. Aí, depois disso, apareceu lá a mensagem de uma outra capitã de uma outra nave que ela estava em perigo e ele foi até o resgate dela, mesmo sabendo que poderia ser uma armadilha para prendê-lo, mas mesmo assim ele foi e dessa vez eles foram no espaço, então mostrou que Legend of Tomorrow também pode se tratar não só da viagem no tempo, mas também pode se tratar em viagens a outros mundos. Significa que podemos ter aí talvez alguma coisa de outros planetas, de outras galáxias, então Legend of Tomorrow está abrindo um leque para várias opções a qual ele pode seguir. Nesse ponto de seguir várias opções, a gente pode imaginar que tem história no passado, tem história no futuro, tem história no universo, no espaço. Então a gente pode perceber que Legend of Tomorrow está criando um leque de opções. Porque a primeira temporada está sendo essa deles irem atrás do Savage, a segunda temporada também pode acabar sendo essa questão de ir atrás do Savage e tal, porém pode acabar gerando eles irem para outros lugares no universo. E como o Flash deu aba ao multiverso, Legend of Tomorrow pode explorar o multiverso de uma forma muito maior do que em Flash. E eu tô curtindo e tal, mas esse episódio ele foi um pouco mais genérico, apesar da história, apesar dos acontecimentos do episódio, que a gente viu os piratas lá que tentaram pegar a nave do Hip também, e ele tinha colocado o Palmer como, digamos, capitão, mas na verdade era a Kendra. Então, tipo assim, ele estava dando comandos, aí descobriram que o pirata descobriu que os comandos que ele estava dando eram comandos secretos e aprisionou ele. O professor Stein foi de extrema importância para salvar o dia, mas não só ele para salvar o dia foi de extrema importância, porque o Rei Palmer também foi de grande importância ali para salvar a nave, porque tanto o Capitão Frio quanto a Sarah estavam lá presos em digamos assim, uma sala da nave aonde tinha um buraco do espaço e estava resfriando a sala e eles estavam quase morrendo e o Palmer salvou eles. Então a gente viu que nesse ponto a gente teve algumas relevâncias para cada personagem. Porém, o personagem que para mim nos últimos episódios ele ganhou um grande destaque, que foi o Roy.
ele, tipo, sei lá, ele nesse episódio ele teve o destaque dele e talvez, digamos, o adeus dele também. A gente viu que, como ele traiu a equipe, o Rip estava propondo fazer alguma coisa e o Capitão Free falou, não, nós temos que levar ele para um lugar e tal, onde ninguém vai saber e assim eu me livro dele. Eu achei isso de extrema importância, porque aquilo ficou claro, ele iria se livrar do Roy, mas não significa que ele se livrou do Roy. A gente viu só a parte dele atirando e o Roy falando que um ou outro ia sair vivo e ele concorda e atira. A gente não sabe se o Roy realmente morreu ou não, mas supostamente demos adeus para o Roy. Então 2 personagens já foram embora, o Roy e o Carter. Agora basta saber se foi definitivo que o Roy foi, ou se ele vai aparecer novamente, ou o que eles estão fazendo. Porque como o Capitão Free falou, ele basicamente segurava a onda do Roy para ele não ser totalmente insano. Então, sozinho ele não poderia ficar. E a gente viu também que o Capitão Frio, ele mudou muito a questão, digamos assim, da motivação dele. Porque ele era um cara que, digamos, pensava em roubo, em furto, em se dar bem, e agora ele tá pensando em salvar o mundo e fazer a diferença. E isso não é do perfil do Roy. Então, basicamente, eles tinham um conflito aí, e a forma com que eles sanaram esse conflito foi aí talvez dando fim ao Roy. Como eu tô falando, não acho que foi o fim e que é a última vez que a gente vê o Roy, mas eu fiquei meio chateado porque nos 2 últimos episódios ele teve um grande destaque e importância assim no episódio e basicamente ele, digamos assim, foi morto ou não. Mas, enfim, ele foi morto e a gente fica naquela sem saber o que vai acontecer no próximo passo. Eu sei que muitas vezes a gente pode imaginar que Legend of Tomorrow tá trilhando um caminho e de repente acontece coisas que que a gente pensa assim, pô, mas por que aconteceu isso? Mas tudo tem algum motivo. Eu sei que lá na frente nós vamos ver qual que era o real motivo dessa situação. Nós vimos também que o motivo pelo qual a nave estava parada durante muito tempo, que eles não estavam indo nem para o passado, nem para o presente, nem para o futuro, era exatamente porque a computador de bordo ela não estava atualizada. Porém, quando ele salvou a outra capitã lá, ela deu para ele, digamos assim, uma atualização e assim ele pode dar continuidade na missão. E foi importante também que a capitã viu que a motivação dele não é simplesmente bobagem, que ele não traiu os mestres do tempo, que ele também está preocupado em salvar o futuro. Eu achei isso muito importante para a questão da história, saber um pouco mais da história do Hunter foi interessante, mas mesmo assim, esse episódio, ele para mim foi um episódio mais fraco do que os outros episódios da série. E aí, o que você achou desse episódio? Concorda comigo que ele foi mais fraco? Coloca aí nos comentários a sua opinião e o que você acha desse episódio, se também concorda que o Roy vai voltar. Coloca aí nos comentários e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque o que não mata engorda. Tchau!